Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, meu amigo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, vamos pro videozinho de hoje para não faltar, né? Todo dia nesse canal tem vídeo novo. O vídeo pode às vezes ficar meio mequetrefe, mas nunca vai faltar vídeo. Vamos conversar sobre algumas coisas hoje aí. Obviamente, a gente vai falar a gente vai falar muito de Copa do Brasil, né? Vamos falar muito aí de Corinthians e Cruzeiro, de Fluminense e Vasco da Gama, mas vamos começar falando um pouco de Premier League, meus amigos. Hoje tivemos alguns jogos aí da Premier League, alguns ainda estão acontecendo nesse horário, tá? Vamos começar aqui com o Sunderland, que venceu o time do Newcastle por 1-0 no seu estádio hoje. Resultado importante para o time do Sunderland e o Newcastle, que fica fora ali do G4 na briga pela UEFA Champions League, né? Resultado bem impactante aí para os dois times. Tivemos o Aston Villa derrotando o West Ham que faz uma péssima temporada, o West Ham aí do Lucas Paquetá, não vai bem nessa temporada e sofre mais uma derrota em casa. Tivemos também o Manchester City de Erling Haaland fazendo 3-0 no Crystal Palace que tá bem de novo nessa temporada, né? O Haaland fez 2 gols, o terceiro foi do Phil Foden, então 3-0 pro City, que parece que vai voltando aos seus melhores momentos depois de vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu, de virada por 2-1. O Nottingham Forest venceu o Tottenham por 3-0, também grande vitória do Nottingham Forest, que vem melhorando, né? O time do Nottingham Forest consegue sair da zona de rebaixamento com esse resultado e o Tottenham sai também da zona de classificação para a Champions League. Aí, grande vitória do Nottingham Forest. O líder Arsenal vence mais uma e mantém a vantagem de 2 pontos para cima do Manchester City. Vitória em cima do Wolverhampton. Realmente o Arsenal está muito bem, né? Vamos ver se o time dos Gunners vai conseguir manter essa regularidade por bastante tempo. E esses são os resultados de hoje, né? Ontem a gente teve o Burnley perdendo para o Fulham em casa 3-2 para o Fulham. E ontem também tivemos vitória do Liverpool, né? Como eu falei para vocês que o Liverpool jogou. O Liverpool venceu o Brighton por 2-0, afastando um pouco a crise. E o Salah voltou a jogar pelos times dos Reds. E o Chelsea venceu por 2-0 o Everton. Esses foram os jogos da Premier League, né? A gente tá tendo nesse momento o Brentford enfrentando o Leeds. Então, esses jogos de momento da Premier League, belezinha? É isso aí. E vamos pro que interessa, né, rapaziada? Hoje a gente tem os 2 jogos aí da Copa do Brasil, jogos que vão definir os finalistas para a competição nacional aí. Então vamos trocar ideia sobre eles, né? Mais cedo nós vamos ter aí às 18, né? O Corinthians recebendo o time do Cruzeiro, rapaziada. Jogaço, jogaço, jogaço. O primeiro jogo o Corinthians surpreendeu e venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, gol do Memphis Depay, né? E agora o jogo é na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians tem essa vantagem, o Corinthians que já na história tem um bom retrospecto contra o Cruzeiro, nessa temporada não tão bom. O último jogo, inclusive, foi 3-0 para a Raposa, mas o Corinthians venceu o jogo que tá valendo pela Copa do Brasil, né? Venceu por 1-0 e leva essa vantagem, né, rapaziada? O Cruzeiro, que era muito favorito para esse confronto, perde o jogo e o Corinthians vai com uma vantagem bacana. A escalação do Corinthians deve contar com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, né? O Martinez ou o Ranielli e o Maicon. Carrídio, Breno Bidon ou o Garro que não tá tão bem fisicamente, né? O Breno Bidon vem jogando melhor do que o Garro ultimamente. E o ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Aí o time do Corinthians que vem forte para esse confronto, né? Consegue mudar o pêndulo do favoritismo, porque o que aconteceu no último jogo aí no Mineirão, né? O Corinthians acabou vencendo, né? O Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim, deve vir com Cássio, William, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, né? No meio com Lucas Silva, Matheus Henrique e o Christian e o Matheus Pereira. Arroio e o Caio Jorge no ataque, meus amigos. Esse aí, o time do Cruzeiro escalado, né? E o Cruzeiro que vem depois de uma ótima temporada que o Cruzeiro teve para tentar reverter. O Cruzeiro que não é um time que costuma apresentar grandes jogos espetaculares na temporada no quesito de viradas, mas é um time muito consistente e vai manter o seu estilo de jogo, né? E o Corinthians tá então com o controle da partida. Vamos ver o que o Cruzeiro vai conseguir apresentar, né, gente? Então, como eu falei para vocês, nesse momento, tá pendendo mais, obviamente, favoritismo pro Corinthians pelo resultado conseguido no Mineirão. No Rio de Janeiro, no Maracanã, tivemos a volta do clássico aí, né? Entre Fluminense e Vasco. Outro jogo que foi surpreendente, o Vasco venceu por 2-1 de virada, uma vitória no finalzinho do jogo, importantíssima com o gol
do Verratti. E às 8h30 nós temos o jogo de volta. O Fluminense já era bem favorito, né? O Fluminense vinha de 7 jogos sem derrota até ser derrotado pelo Vascão. Então, os Beldia defende um ótimo retrospecto do time do Fluminense, que tá jogando muita bola. Pra mim, um dos times que joga melhor no futebol brasileiro neste momento, tá? Ao lado do Flamengo, era o Fluminense. E o Fluminense vai buscar a virada, depois de ter perdido no mando do Vasco, né? Na quarta-feira. Flusão deve vir com seu time típico aí, né? Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. O ótimo Martinelli, o Nonato e o Acosta, né? Canóbio, Serna e Everaldo. Então o Canóbio volta à suspensão aí, que é com certeza um reforço muito importante pro Flusão. O Vascão, né? Do Fernando Diniz, vem com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues. O Thiago Mendes, o Cauã Barros e o Felipe Coutinho. E o Nuno Moreira fechando a ala, né? Andrés Gomes e o Ryan que está em ótima fase. Então, time do Vasco escalado, o Vasco que conseguiu uma vantagem importantíssima. Acho ainda que o Fluminense é mais time, né? O Fluminense tem mais time do que o Vasco, mas isso dentro de campo pode acontecer de formas variadas. E claro que o Vasco, tendo a vantagem conseguida no primeiro jogo, vai colocar ela debaixo do seu braço e vai jogar todo no contra-ataque. Nós sabemos que os times do Fernando Diniz não costumam jogar dessa forma, né? Os times do Fernando Diniz costumam ter a bola, gostar de ter a bola e tentar ter o domínio da posse. E aí, para o Fluminense, talvez seja interessante isso, porque o Vasco talvez não fique só armado, esperando pelo jogo do Fluminense acontecer. Belezinha? É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos acompanhar esses dois jogaços pela Copa do Brasil e ver como vai ficar definida a decisão da nossa Copa aí, nossa querida Copa do Brasil, belezinha? Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.